Olá, meninas! Vamos falar de linguagem, então? Porque assim, ó, não tem como você trazer a personalidade para sua marca sem utilização de linguagem. Então, a personalidade é muito importante. Mas quem vai trazer a personalidade para a marca é a linguagem que você utiliza. Então, assim, se a gente parar para pensar nas gírias, né, nas gírias populares, nas gírias culturais que você usa, todo o processo de linguagem, as palavras que você usa com frequência, o seu jeito de falar, né? A linguagem corporal que você utiliza, a linguagem verbal que você utiliza, se você tem sotaque, se você não tem sotaque, toda essa linguagem vai fazer com que a sua personalidade seja impressa na sua marca. Então você fez a definição da personalidade, mas quem vai trazer a personalidade para a marca é a linguagem. E é muito importante a gente ter, assim, um entendimento de que a linguagem, ela deve acontecer respeitando, né, a nossa essência, a essência da nossa marca, a essência da nossa persona, a essência do nosso público-alvo também, porque a gente vai estar falando para eles. Então, toda essa linguagem, além de estar alinhada com a nossa personalidade, também deve estar alinhada com o nosso público, né, com a pessoa que vai estar do outro lado ouvindo, para que ela consiga, de fato, ouvir, absorver e se conectar, tendo o total entendimento dessa linguagem que está sendo expressa, que está sendo falada por nós que estamos aqui comunicando. Como assim, Carol? Confundiu? Vamos exemplificar. Você vai utilizar a linguagem de acordo com a sua personalidade, mas também de acordo com a personalidade da sua persona, do seu público-alvo. Por quê? Nada adianta, por exemplo, se você é aí uma área técnica, que tem muito termo técnico, muita colocação ali, né, que as pessoas não entendem. Você precisa, no momento de comunicar aqui nas redes sociais, traduzir isso para uma linguagem comum. Num momento assim mais profundo, onde você precisa dar uma explicação técnica para sua persona, num atendimento, num diagnóstico, num curso, num treinamento, ok? Mas para você fazer a comunicação diária, você precisa simplificar o processo. Por quê? A comunicação, ela só chega no outro quando o receptor, né, quando a audição do outro consegue ter aquilo como algo que ele reconhece. Então, se você usa muito termo técnico, muita linguagem desconhecida, a comunicação ela se torna desinteressante, porque a pessoa, tudo que ela escuta, ela não entende. E aí, para ela entender, ela teria que dar um Google? Não. A ideia é que você já consiga levar essa comunicação de forma clara e objetiva para que a pessoa do outro lado entenda. Depois você coloca techniques no meio, mas para fazer essa comunicação direta aqui nas redes sociais precisa ser menos coloquial, menos técnica e mais conversação, mais bate-papo, mais simplificado, algo que tenha maior facilidade de entendimento pela pessoa que vai estar do outro lado ouvindo ou vendo algum vídeo que você faça que seja uma linguagem verbal, ou visualizando uma foto, que também a imagem estática comunica muito, então essa linguagem da foto estática também deve passar a mensagem de forma correta e não entre linhas, tá? E sim de forma clara e objetiva. Eu sei que assim pode parecer bem básico o que eu tô falando aqui, mas acontece tanta gente por aí de marcas estarem utilizando a linguagem que não tá de acordo com o público e aí não tem, né, o entendimento da forma que deveria ter, não tem o engajamento da forma que deveria ter e por vezes acredita que foi ali o conteúdo que não estava atrativo, mas às vezes a linguagem colocada naquele conteúdo ou naquele vídeo não foi clara para a pessoa que estava do outro lado que ia receber a comunicação. Então por isso que é tão importante a gente ter a definição do nosso público-alvo, da nossa persona. Lembra que eu sempre falo, quanto mais a gente conhece a persona, mais fácil é da gente se comunicar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quanto mais você conhece da sua persona, mais você sabe o jeito que ela fala, a linguagem que ela usa, os termos que ela está acostumada a usar, e aí você conversa com ela desse mesmo alinhamento, vai ficar mais fácil dela se conectar, vai ficar mais fácil dela entender o que você está falando. Então, assim, um outro exemplo para ficar mais claro, né? Digamos que a sua linguagem aí na sua página é uma linguagem calma, tranquila, uma linguagem meiga, uma linguagem de muita empatia. E aí, por exemplo, você vê que tem um trend, né? Uma música de Reels que tá estourando, que tá super na moda. O Reels que tá todo mundo fazendo e tá viralizando. E aí você vai e comunica, né, esse Reels com essa trend na sua página. Vai combinar com a sua comunicação? Vai combinar com a linguagem que você utiliza? Vai combinar com a personalidade que você imprime na sua marca? Não.
Então não usa. Não é porque é trend, não é porque tá na moda, não é porque tá estourando, não é porque é hackzinho do Instagram que você tem que fazer tudo. Você vai fazer tudo aquilo que esteja alinhado com a sua marca, com a sua linguagem, com o seu tom de voz, com a personalidade da sua marca. Então por isso que é tão importante a gente ter esse entendimento, que a gente começa a filtrar aquilo que cabe e aquilo que não cabe no meu conteúdo. Porque senão, se você começa, né, a pegar aí trend daqui, tá na moda fazer isso, pega, tá na moda fazer aquilo, pega. Você vai construir um Frankenstein, né, um pedacinho de cada jeito, e aí a pessoa que tá do outro lado, quando tenta consumir a sua comunicação, ela fica confusa, porque o Frankenstein, ela não consegue entender. Se você já tem uma linha de raciocínio, dentro de uma comunicação ali orientada, né, pela personalidade, pelo tom de voz, com a linguagem sendo utilizada de forma correta, com a personalidade sendo impressa, você consegue filtrar o que vem da modinha e falar, não, isso aqui cabe na minha comunicação, isso aqui não cabe na minha comunicação, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar. E aí você começa a fazer esse filtro de conteúdo antes de repassar para os seus seguidores. E um ponto importante relacionado à linguagem uma das formas que você vai aí fazendo com que a sua comunicação, com que a sua linguagem seja reconhecida pelos seus seguidores através da repetição. Sim. Ai, Carol, mas que chato, vou ficar repetindo. Não, amiga. A repetição, ele vai fazer com que o seu seguidor, com que o seu cliente, com que o seu público, a sua audiência tenha a afinidade, vá construindo a afinidade. Então, cada vez que ela escuta a sua repetição, ela vai criando mais afinidade com você. Exemplo, quando eu falo assim, olá meninas, vocês já estão acostumados. Então, quando eu começo, por exemplo, um stories falando oi, vocês já sabem que vai vir um meninas. Quando eu falo olá, você já sabe que vai vir um meninas. Então, oi meninas, olá meninas. Ai, amiga, você não sabe. Você já sabe que o meu jeito de falar é assim. Então já fica, você passa a reconhecer a minha linguagem, né? Se você utiliza gírias, né? Essas gírias, elas vão passar a ser reconhecidas pela sua audiência. Mesmo que não seja você falando, se ela escutou outra pessoa falar, a Carol fala assim. A Ju fala assim. Então vai ficando ali dentro da sua comunicação. Esses pontos fortes vão sendo ressaltados pela repetição e a sua audiência passa a te reconhecer por isso. Outro ponto que você vai trabalhar na sua repetição são as cores, né? As cores do seu feed, as cores que você utiliza na sua marca. As letras, né? Você pode estabelecer um padrão de letras para você estar sendo reconhecido por ele. Você pode estar utilizando músicas, sons, né? Você pode estar utilizando rituais para serem impressos aí dentro da sua comunicação, dentro da sua linguagem de marca. Tem expressões que você vai usar, você pode ter hashtags que você pode utilizar, gírias, né, expressões culturais da sua cidade. Então, coisas que você vai utilizando que são só suas e que vai estar reforçando o seu diferencial perante a sua audiência. Então, a repetição, o que é? O uso constante de alguma linguagem ou de algum fator que vai estar sendo incluído na sua comunicação, que vai fazer assim com que você faça a repetição disso de uma forma tão intuitiva que a pessoa ela vai decorando, ela vai memorizando e é impossível que ela não lembre de você. Se ela ver essa expressão em algum outro lugar, se ela ouvir em algum outro lugar a música, ou se ela de repente estiver passando, alguém estiver do lado dela, vendo stories de alguém, e ela escutar um oi meninas, ela fala, isso é seguindo a Carol? Ela reconhece o tom de voz da Carol, ela reconhece o jeito que a Carol fala, de tanto que a Carol fez essa repetição. E assim também vai ser com vocês. E aí, assim, seja qual for o tom de voz que você escolher, né? Se vai ser mais sério, mais brincalhona, mais íntima, mais distante, uma linguagem mais popular, uma linguagem mais formal, não importa. O importante é que você utilize essa linguagem a seu favor e que você faça a utilização da repetição para que você seja reconhecido por ela. E um ponto importante que a gente deve lembrar também é o seguinte, às vezes a gente, né, tem a definição aí, eu vou ter uma linguagem mais espontânea, né, mais solta, menos formal, mas isso também não te dá a liberdade de você ser espontânea a ponto de querer falar qualquer coisa, de qualquer jeito, responder de qualquer jeito. A gente tem que ter um equilíbrio, né, dá pra gente ser original sem perder o equilíbrio, então a gente tem que ter essa mescla. Não dá pra ter uma linguagem mais formal,
usar uma linguagem mais direta e ser grossa, ser sem educação. A gente tem que lembrar que a gente está, sim, lidando com atendimento ao cliente o tempo inteiro. Então, a gente tem, sim, que ser original, mas sem perder esse equilíbrio, né? Da responsabilidade com a nossa comunicação, do amor pelo que a gente faz e do respeito com o próximo. Agora, a gente vai entrar no último elemento, que é o propósito. Mas calma, não é propósito de vida, não é o propósito da marca, o propósito do seu produto, é o propósito da comunicação, que é totalmente diferente, tá? O propósito da comunicação, ele é bem mais flexível, porque ele vai mudando de acordo com o que você está comunicando. A cada post você pode mudar o propósito, a cada vídeo você pode mudar o propósito, a cada live você pode mudar o propósito, porque cada post, cada conteúdo que você produz, ele é feito com um propósito, ele quer causar um efeito na pessoa que vai estar do outro lado consumindo. Então, propósito de vida, propósito de marca, propósito do produto, são algo mais engessados, né? Não tão flexíveis assim. Já o propósito da comunicação, ele vai ter a variação de acordo com o sentimento que você quer causar no momento que você está produzindo aquele conteúdo. Tem 8 principais propósitos aí dentro da comunicação. Quais são eles? O propósito de entreter, engajar, persuadir, vender, encantar, educar, viralizar ou emocionar. Ou seja, com a produção de conteúdo, você pode atingir esses 8 propósitos, né? Então, ou você vai estar entretendo o seu público, educando, emocionando, ou você vai estar fazendo um conteúdo porque você quer viralizar, ou você vai estar fazendo um conteúdo para estar tendo engajamento, para estar tendo um poder de persuasão diante do seu público, ou um conteúdo de venda, né? Então, são 8 possibilidades que você pode utilizar na produção de conteúdo quando você pensa em propósito da comunicação. E aí a gente tem necessariamente saber dosar, né, cada um desses elementos, em que momento usar cada um deles e de que forma aplicar cada um deles. Não dá para eu só produzir conteúdo de entretenimento sem educar, assim como não dá também para só produzir conteúdo de educação sem entretenimento. Então a gente tem que ter esse equilíbrio para que de fato a comunicação não fique maçante, não fique chata, não fique desinteressante. Quando a gente consegue trazer todo esse conteúdo dessas 2 últimas aulas para a nossa comunicação, a gente vai estar aí com certeza gerando maior identificação, maior conexão, trazendo mais engajamento e criando um relacionamento com os nossos seguidores. Eu vou colocar aqui embaixo um exercício para vocês fazerem, que são algumas perguntinhas para você responder, para você já ir montando aí a identificação, a linguagem, o tom de voz e o branding da sua marca, tá? Sugestão, se você quiser pegar essas perguntas, levar lá pro Trello e fazer uma lista chamada branding e ir respondendo lá para já ficar arquivada no Trello, é uma opção. Ou, se você preferir, você pode imprimir e preencher aqui mesmo, né, no arquivo que eu tô colocando para vocês. Um beijo e até a próxima aula.